filho reconhece todas as letras, mas ele não consegue juntar as sílabas. Ele lê picado, ele troca o B com o D. Ele se perde nas linhas, ele troca palavras e você fica pensando, mas ele sabe. Por que não foi? Talvez o problema não esteja no aprendizado, esteja no movimento. Existe uma habilidade no cérebro chamado padrão cruzado. É quando o corpo trabalha com lados opostos. Braço direito com perna esquerda, braço esquerdo com perna direita. Toda vez que a criança anda, corre ou marcha, ela está treinando a leitura. E claro que a escrita também. Porque ler e escrever exigem que esses dois lados do cérebro se conversem. E se essa conexão ainda não amadureceu, a criança até reconhece as letras, mas ela não consegue continuar a sequência, juntar, fazer as sílabas, dar sequência para então ler aquelas letras. O cérebro funciona como duas equipes, lado esquerdo detalhes, lado direito compreensão. O padrão cruzado é como se fosse uma ponte entre os lados. Sem essa ponte, a criança até vê as letras, mas ela não forma palavras. Por isso, ela soletra demais, lê travado, troca letras espelhadas, não acompanha a linha. Não é falta de atenção, é falta de integração corporal. Então, antes da leitura fluir nos olhos, ela precisa fluir no corpo, assim como a escrita. Antes de fluir na mão, o corpo precisa fluir. Bora então para as atividades práticas para você ajudar a sua criança aí a melhorar essa questão de padrão cruzado. Mas antes, deixa eu me apresentar rapidinho. Eu sou a Keila, eu trabalho com desenvolvimento psicomotor na infância e eu acompanho muitas crianças e suas famílias nesse processo de desenvolvimento. Aqui no meu canal eu falo sobre como o corpo influencia no processo de desenvolvimento, comportamento e aprendizagem da criança. Se esse assunto te ajuda a entender melhor a sua criança, já se inscreve no meu canal e já deixa o like nesse vídeo para você não se esquecer. Bora lá então aprender as atividades? Só lembrando, para você que está vendo um vídeo meu pela primeira vez, esse vídeo é de uma série. E se você ainda não viu o primeiro vídeo, eu vou deixar o link dele na descrição. E também lembrando que aqui no meu canal eu trago ideias de atividades para ser fácil no seu dia a dia, que muitas vezes nem precisa de material e quando precisar, provavelmente você vai ter aí na sua casa. Primeira sugestão, marcha cruzada. O que seria isso? Você pode usar, por exemplo, a música do Marcha Soldado, e aí a ideia é que a criança faça essa marcha cruzada do soldado. Então a mão direita vai na direção da perna esquerda que vai elevar, e a mão esquerda vai na perna direita. Tá vendo como que é interessante esse negócio de padrão cruzado? Então ela vai ficar aqui, ó, marchando, trazendo a perna dela para cima e baixando a mão na direção da perna de forma cruzada. Vamos começar no lugar primeiro. Vamos começar com movimentos mais devagar, se caso a criança tiver muita dificuldade, porque quanto mais rápido, mais difícil vai ser para a criança. Quanto mais devagar, mais fácil vai ser para ela. Então talvez nesse primeiro momento, nem coloque a música, só faz o movimento. Faz o movimento ao lado da criança, fica de frente dela, porque você de frente para ela vai ser um movimento espelhado, então essa criança tem dificuldade. Lembra que ela troca as letras espelhadas? Então fica ao lado dela. Primeiro, se ela já está entendendo, você pode ficar então na frente dela, para ir complicando esse processo para ela. Então a gente vai começar devagarzinho aqui no lugar, no mínimo 10 vezes, mas dá para chegar em 20, né? Então vamos fazer aqui. Ou então a gente vai fazer por segundos, 30 segundos, 40, 1 minuto, enfim, o que você conseguir aí fazer com a sua criança. Mas lembra do que eu falei no vídeo passado? É legal a gente pensar em muitas repetições. Quanto mais esse corpo repete, mais esse corpo aprende e domina essa habilidade. Então aqui a gente vai começar paradinho. E aí depois a gente pode colocar a música parada do Marcha Soldado e continuar fazendo esse movimento aqui. E aí depois a gente pode continuar fazendo esse movimento aqui e sair andando para frente e fazendo esse movimento. Aí a gente vai para frente, chegou no final, digamos que é um corredor, chegou no final, vira, volta e vem de frente. Porque é muito complexo a gente fazer de costas e continuar o movimento. Mas talvez seja um próximo passo. Você vir de costas e continuar o movimento, você ir de lado e continuar esse movimento cruzado. Porque aí o cérebro vai ter que se concentrar muito mais em tudo que ele vai fazer. Porque além de cruzar os lados do corpo, ele ainda vai ter que andar para trás ou andar de lado.
né? Então, passo a passo, conforme você for vendo que a sua criança vai conseguindo. Se deu, tentou lá, insistiu, não rolou, volta porque ela já consegue. Mantém mais um tempo ali e vai dificultando. A ideia é, e o que a gente está trabalhando aqui? Por meio do corpo, nós estamos ensinando esses dois hemisférios do cérebro a se conversarem. 2. Engatinhar. Isso mesmo para crianças maiores, porque engatinhar é um movimento mais complexo para o cérebro e mais rico de padrão cruzado que há. Geralmente as crianças que pularam o engatinhar são crianças que vão ter dificuldade na escrita. E como o engatinhar não é um marco do desenvolvimento, às vezes a gente não estimula tanto, mas se os pais soubessem o quão importante que é, tinham estimulado as suas crianças na fase de bebê a engatinhar. E aí, como que você pode fazer o engatinhar? Simplesmente só o movimento de engatinhar, como você pode fazer um percurso, e essa criança tem que fazer esse percurso engatinhando. Então, por exemplo, você pega aquela fita que você deve ter aí na tua casa, cola no chão por um espaço de tempo, então a criança vai ter que ir engatinhando ali em cima daquela fita. Você pode colocar calçados um afastado do outro e ela vai fazer zigue-zague engatinhando. Você pode colocar cadeiras e ela vai engatinhando por baixo. Se a cadeira não for tão alta que dê para ela engatinhar, então pode ser por baixo da mesa, e aí ela vai engatinhar ali por baixo. Você ainda pode fazer uma na frente da outra de almofadas, e a criança vai ter que ir ali em cima das almofadas engatinhando. Enfim, entenderam? É para fazer um percursinho e a criança vai fazendo esse engatinhar. E aí você pode dificultar. Você pode fazer algum engatinhar que seja inclinado, por exemplo, apoiar no sofá um colchão, desde que seja um colchão mais durinho, porque se ele for molengo, conforme a criança vai nele, vai ceder. Então ele tem que ser mais resistente. Aí a criança vai engatinhar subindo, ela pode engatinhar descendo. Aí você tem que tomar cuidado, porque se ela não tem um bom controle do corpo dela, ela pode cair de cabeça, né? Então preste atenção, esteja ali segurando se necessário para evitar machucados perigosos, né? Mas uma queda, uma coisa simples ali faz parte, inclusive, do desenvolvimento. Mas a ideia é engatinhar de várias formas diferentes, em várias sequências diferentes, e também pode ser em texturas diferentes, desde que seja possível, né? Não vai colocar para engatinhar nas pedras, por exemplo, né? Vai arrancar toda a pelinha do joelho da criança. Mas dá para engatinhar no chão, dá para engatinhar em cima do tapete, em cima das almofadas. Se você tiver tapetes com texturas diferentes, que não vai machucar, não vai arrancar pele nem nada, também é interessante. 3. Vamos chamar de um mestre mandou? Você vai precisar somente do seu corpo e do corpo da criança. Bem simples, não é mesmo? E você vai tanto falar, dar os comandos, o mestre mandou colocar a mão direita no ombro esquerdo. A ideia é que esses comandos do mestre sejam comandos cruzados. E você também pode falar e fazer o movimento. Lembre-se, estando ao lado da criança, porque se você estiver de frente para ela, não vai ser a mão direita dela que vai, a não ser que você faça com a sua esquerda. Aí vai ser a mão direita da criança. E aí você faz com a sua direita, aí vai ser a mão esquerda da criança. Então a ideia nesse comando do mestre aqui é que seja o padrão cruzado. Então tocar em partes do corpo ali com a mão. Então a mão toca o ombro esquerdo, a mão esquerda toca o ombro direito, o quadril, o joelho, a perna, o pé, o olho, a orelha. Todas as partes do corpo que estejam nos dois lados, né? O nariz está ali no centro do corpo, a boca também. Então pensa em partes do corpo que tenha dos dois lados, que a criança tem que ir tocando. Você também pode falar para essa criança pegar alguma coisa, né? Então você coloca uma cadeira aqui, e aqui nessa cadeira tem algumas coisas. Digamos que é uma criança que ainda tem dificuldade de entender a mão direita, e aí nessa cadeira vai ter, ou uma mesa, vai ter algumas coisas que aqui não vão ter. Então aqui tem a bola, então a mão direita pega a bola, a mão esquerda pega o urso, enfim, ou qualquer utensílio, coisas que você tem aí, você pode ir colocando. Também dá para fazer desse jeito, sem ser só com as partes do corpo. Percebem que nenhuma dessas atividades tem a ver com treinar mais a leitura ou treinar mais a escrita? Porque muitas crianças, elas não precisam estudar mais, elas precisam desenvolver mais o corpo delas, preparar mais esse corpo. A criança precisa organizar o cérebro por meio do movimento.
Quando esse padrão cruzado amadurece, a leitura flui, a escrita organiza, a criança para de travar. Eu espero que esse conteúdo tenha sido de valor para você. Se foi, compartilha com famílias que também estão precisando saber disso. E lembre-se, eu vou continuar esse assunto e o próximo vídeo pode entender um pouquinho mais sobre essa questão de trocar as letras, por exemplo, o B e o D. O que será que está acontecendo? Eu te aguardo no próximo vídeo do meu canal. Tchau!